Senhores, as expectativas claramente são de um final de ano positivo para o mercado cripto, para o Bitcoin, com uma expectativa de corte de juros, um cenário macroeconômico muito positivo e, claro, para aqueles que acreditam, uma expectativa de final de ciclo, aquela porrada, aquela super alta de final de ciclo. Porém, aqui no canal a gente sempre tenta trabalhar com os dois cenários, analisar as perspectivas positivas e também os riscos, os pontos negativos, o que pode fazer o mercado passar por uma grande correção. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Todo mundo aqui sabe que a minha perspectiva até o final do ano, ao longo dos próximos meses no mercado cripto, é uma perspectiva positiva. Vejo que o mercado tem mais probabilidade de passar por um movimento de alta do que de baixa. Mas eu sempre venho aqui e traço cenários, analiso cenários e principalmente listo as possibilidades de um cenário negativo. É isso que a gente vai conversar sobre hoje. Um ponto em específico, um risco que vem me preocupando, que eu venho mapeando e, claro, que eu venho colocando dentro da minha estratégia uma forma de se proteger desse risco. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui no canal, a gente está crescendo cada dia mais e a sua ajuda é muito importante para mim. Senhores, bora lá, cenário bonitão, né? Diferente, estúdio novo, cenário novo, escritório novo e como agradecimento, como sempre, eu tô aqui para ajudar vocês da melhor forma possível. Lembrando, se você quiser conversar comigo no WhatsApp, primeiro link aqui na descrição do canal. Você clica no link, cai no formulário em que você preenche em menos de 2 minutos algumas informações sobre a sua carteira, coloca uma lista de dúvidas que você tem sobre cripto e eu te chamo no WhatsApp para falar com você, para te responder, para a gente conversar sobre o mercado cripto e eu faço uma análise, uma consultoria gratuita da sua carteira. É um processo que eu venho fazendo ao longo dos últimos meses, venho ajudando muitas pessoas a investir em cripto do jeito certo e eu posso te ajudar também 100% gratuito, tá? Esse papo aqui eu não cobro nada por essa conversa no WhatsApp. O primeiro link na descrição, vai ser um prazerzão te ajudar e principalmente te ajudar a se posicionar nesse final de ano que tende a ser muito volátil, que tende a ser muito movimentado no mercado cripto. Agora sim, pessoal, vamos lá falar sobre o cenário atual e sobre os riscos do mercado. Eu venho trazendo essa lógica aqui nos últimos vídeos sobre o cenário perfeito para a cripto em 2025. Na verdade não em 2025, porque o mercado não marca cronograma, né? Não é como se o mercado virasse uma chavinha no dia 31 de dezembro. Ao longo dos próximos meses aí, desde 3 a 6 meses daqui para frente. Cenário perfeito para o mercado de renda variável, mas principalmente para o mercado cripto, de um ponto de vista macroeconômico, que é o que faz preço, que é o que dita o rumo do mercado hoje, é um cenário de inflação em queda nos Estados Unidos e economia desacelerando, principalmente por meio do mercado de trabalho dos Estados Unidos, taxa de desemprego subindo, as pessoas ficando mais desempregadas. Por que isso é bom para cripto, Gabriel? Porque isso mostra que a economia americana está desacelerando, caindo. Isso forçaria o Fed a cortar juros, injetar liquidez, dinheiro, fazer estímulos na economia. Isso normalmente gera uma euforia, gera um movimento de alta em mercados de risco e normalmente é muito bom para cripto. Já trouxe vários gráficos aqui mostrando aqui no canal como acontece esse movimento, a correlação do Bitcoin com esses indicadores. E recentemente a gente começou a ver esse cenário perfeito. A gente começou a ver um movimento de corte de juros nos Estados Unidos. A gente viu ali, olhando especificamente para a janela entre 2023 e 2024, que a gente estava em um patamar de juros, de taxas de juros nos Estados Unidos, um dos maiores das últimas décadas. Desde os anos 2000, ao longo das últimas 2 décadas e meia, nós estávamos no maior patamar de juros desse intervalo. Nós tivemos um pequeno movimento de corte de juros lá em 2024 e agora nós voltamos, a gente consegue ver ali a escadinha, voltamos a ter os cortes de juros e a gente sabe que esse movimento, se for um movimento prolongado, asterisco, se for um movimento prolongado, pode ser muito bom para o mercado. E o que o mercado espera? Que seja um movimento prolongado. Taxa de juros no patamar atual não é bom para mercados de risco no longo prazo. Não traz uma euforia muito grande. E aí você se pergunta, Gabriel, como assim o mercado cripto está num super bull market, está super em alta e a taxa de juros está em alta? Cripto não está em alta, quem está em alta é o Bitcoin. As altcoins, a sua grande maioria, estão completamente devastadas. Grande maioria das altcoins não estão nem perto da sua máxima histórica. O que mostra que a taxa de juros em alta, esse cenário macroeconômico ruim para ativos de risco, vem machucando o mercado cripto. E poucos ativos vêm se beneficiando com teses muito específicas. E aqui eu queria fazer um exercício
exercício para mostrar um pouquinho, contar um pouquinho da historinha do ciclo até o momento para vocês. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei o preço do Bitcoin desde 2023 até agora e eu circulei alguns movimentos-chave para o Bitcoin. Tá bom? Primeiro, a gente teve ali em 2024 uma alta do mercado por conta da aprovação dos ETFs de Bitcoin, que foi um grande catalisador micro muito forte, e logo em seguida veio uma correção. Deveria ter circulado essa correção também em vermelho, destacando. Por que veio essa correção? O mercado estava muito na expectativa de que teriam cortes de juros já no começo de 2024. E não teve. Então foi uma quebra de expectativa, correção do mercado. E aí depois, ali no final de 2024, vieram os cortes de juros na véspera da eleição, na véspera da vitória do Trump. Corte de juros, pum, mais um movimento de alta forte do mercado. Expectativa do quê? Mais corte de juros, mais corte de juros, mais corte de juros. O que aconteceu? O Fed cortou uma vez, cortou duas, inflação começou a subir nos Estados Unidos. A inflação que estava caindo 2022, 2023, o ano inteiro, começou a voltar a subir no final de 2024. E aí o Fed falou, cara, não dá mais, não vou mais cortar juros. Não tem mais motivo para incentivar, para fazer corte de juros, se a inflação voltou a subir. E aí logo em seguida, tarifaço do Trump. Pum, correção no mercado. Quebra de expectativa em relação a futuros cortes de juros. O mercado agora voltou a subir, com expectativa de reinício do corte de juros. Eu venho conversando, o primeiro corte de juros ele já estava muito precificado, porque o mercado ele veio subindo nos meses anteriores à confirmação do corte de juros. E agora, qual que é a grande dúvida? Que é essa caixa em amarelo é se nós teremos, igual nós tivemos em 2023 e 2024, uma grande correção / estagnação pós-corte de juros inicial ou um prolongamento do movimento de alta. A grande dúvida agora é, teremos um prolongamento dos cortes de juros? Essa é a grande dúvida, porque a gente teve ali em 2023 expectativa de corte de juros, pum, frustrou o mercado. 2024, começou os cortes de juros, vai ter mais, pum, frustrou o mercado. 2025 agora, teve o primeiro corte de juros, vai ter mais corte de juros até o final do ano? Pode ser que frustre o mercado de novo. Esse é o grande risco. Esse é o grande risco que eu estou mapeando. Se o mercado vai ter ou não uma frustração em relação aos possíveis futuros cortes de juros. E aí a gente pode reviver, fazer com que 2026 seja igualzinho, por exemplo, o começo de 2025, que o setup final de 2024 e começo de 2025 seja parecido com o setup final de 2025 e começo de 2026. Começa a ficar animado, passa por um grande rally de alta com expectativa de corte de juros, toma uma frustração do mercado, o mercado devolve boa parte da alta. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, vamos discutir um pouquinho sobre essas possibilidades. Vamos trazer primeiro a visão do Fed. O que é essa tela aí cheia de cor, vermelho, preto, sei lá o que está aparecendo aí na tela? Isso daqui é a ata divulgada pelo Fed na semana passada, quando ele divulgou sua decisão de cortar os juros em 0,25. Em vermelho, nós temos as diferenças, o que tem de diferente na ata desse mês, dessa reunião, para a ata da reunião passada. E o que eu quero destacar aqui para vocês é esse primeiro trecho aqui em cima, em que na ata anterior eles tinham falado que a inflação remains somewhat elevated, a inflação se mantém de uma certa forma elevada, e eles adicionaram um trecho na ata atual falando que a inflação has moved up, a inflação subiu e se mantém elevada. Embaixo eles destacam que julgam que o risco de queda do mercado de trabalho cresceu e por isso estão cortando os juros. Gabriel, traduz para mim. O Fed está falando, a gente tem duas coisas aqui, a gente tem dois pratos para equilibrar, mercado de trabalho e inflação. A gente tem que manter as pessoas contratadas, mas aí elas não podem estar contratadas e ganhando bem o suficiente para gastar muito e fazer a inflação subir, e a inflação subir e desvalorizar o dólar, que é o pilar da economia mundial. Dentro desse equilíbrio de pratos, a prioridade no momento está sendo o mercado de trabalho, porque o risco de queda do mercado de trabalho, as pessoas ficarem mais desempregadas, com todos os dados que a gente vem analisando ao longo dos últimos meses, esse risco ele cresceu muito. Então essa é a nossa probabilidade, essa é a nossa prioridade no momento. Porém, a inflação subiu. É isso que eles deixaram claro. Eles não falaram mais que a inflação está elevada. Eles falaram que a inflação subiu e continua elevada. E o Powell ele deixou bem claro na fala dele que nós estamos em uma encruzilhada. A gente não sabe se a gente corta juros e corre o risco de fazer a inflação subir,
ou não corta e corre risco de ver uma crise no mercado de trabalho, um colapso no mercado de trabalho. E aí ele foi e cortou a primeira vez, o primeiro cortezinho, singelo, e falou, pessoal, ó, nos próximos semanas nós vamos analisar os próximos indicadores macroeconômicos e a partir daí a gente pensa, decide ver o que vai fazer. E aqui é interessante a gente olhar a foto justamente da inflação ao longo desses últimos 5 anos. A gente vê essa trajetória que mostra as médias móveis da inflação nos Estados Unidos. Vamos olhar para a linha preta aqui, que é a principal métrica ali, a inflação de 12 meses, e a gente consegue ver como pré-pandemia ela vinha se comportando numa trajetória abaixo da meta do Fed. A meta do Fed é manter a inflação abaixo de 2%, tá? E ela vinha se comportando dentro ou abaixo da meta. Ela explodiu, obviamente, por conta da pandemia. No final de 2021, ela entrou em uma trajetória de correção e a partir de final de 2024, metade de 2024, ela estagnou acima da meta. Então a gente está falando aqui de mais de um ano de inflação estagnada acima da meta e nesses últimos meses reacelerando. Aqui, na minha visão, é o grande risco. Porque por mais que o mercado de trabalho continue se desaquecendo, continue enfraquecendo nos Estados Unidos, se a inflação não cair, ou no pior dos casos, se ela voltar a subir, o Fed ele vai pensar 2 vezes antes de cortar juros. E isso pode frustrar o mercado. E isso pode causar uma correção. E isso pode causar um cenário parecido com o cenário que a gente viu de correção do Bitcoin, de correção do mercado pós-tarifaço esse ano. Com o cenário de correção que a gente viu em 2023, pós-aprovação dos ETFs de Bitcoin. Essa história do risco da inflação já foi contado 2 vezes nesse ciclo. Pode ser que seja contada pela 3ª vez. E a gente já começa a ver discussões maiores em torno desse assunto. O presidente do Fed de Atlanta falando que ele concordou com um corte de juros de 0,25 na última reunião, mas ele continua hesitante em relação a dar suporte, né, a apoiar um corte de juros em outubro, porque hoje ele não estaria a favor disso, ele quer ver o que vai acontecer por conta justamente do receio em relação à inflação. E também outros membros do Fed falaram que lidar com a inflação é igual lidar com o horário de dormir de uma criança. Depois que você abre exceções, você perde completamente a autoridade e parece que o padrão, parece que as leis mudaram. A prioridade do Fed, como ditador do instrumento monetário, da política monetária dos Estados Unidos, é manter uma credibilidade em torno do dólar, que hoje é um dos poucos pilares que os Estados Unidos, que mantém ainda os Estados Unidos como uma economia, como um país soberano na economia mundial. O fato dos Estados Unidos ser o centro financeiro mundial e deter a moeda mundial, a moeda de reserva de valor mundial, é algo que traz uma força econômica muito grande para com o país. Perder a credibilidade, isso se dá principalmente por perda do valor da sua moeda, é algo que é uma preocupação muito grande de quem está lá, dos diretores do Fed. O Trump ele pensa de outra forma, ele quer uma desvalorização do dólar, mas isso é outro assunto. O mais importante é a gente olhar para essa foto no momento e analisar, estar sempre avaliando qual que é o risco da inflação reacelerar. Tem um estudo bem legal, foi feito pelo Igor Mundstock aqui, que ele faz um apanhado dos principais indicadores da economia americana. Na primeira coluna, aqui na primeira linha, na verdade, a gente tem o payroll, que mostra, que é o principal indicador de mercado de trabalho, a evolução do payroll desde 2022, e a gente vê uma clara desaceleração do mercado de trabalho nos Estados Unidos. A gente tem observado isso ao longo das últimas semanas, com base nos indicadores de mercado de trabalho, que foram corrigidos, inclusive, que mostram a taxa de desemprego nos Estados Unidos subindo bastante e o número de contratações também reduzindo bastante. Mais um indicador que chama bastante a minha atenção é o Real PCE, que é o indicador de consumo das famílias, o quanto que as famílias dos Estados Unidos estão consumindo. E ele vem caindo também. E aqui traz uma visualização um pouco dúbia em relação à própria inflação, porque o consumo ele vem corrigindo junto com o mercado de trabalho. Então isso poderia dar um indício de recessão, trazer uma narrativa de recessão para o mercado. Mas a inflação ela se mantém estagnada
vai fazer praticamente 2 anos. Fora que tem um outro fator que a gente não consegue avaliar aqui, que é o fator das tarifas, que ainda não se sabe quem que está pagando as tarifas. Se é o consumidor ou que são as empresas que estão reduzindo margem e absorvendo esse custo das tarifas. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Essa tela, ela me deixa confortável de que o risco de reaceleração da inflação e de uma grande correção iminente no mercado é uma probabilidade menor do que de uma não reaceleração da inflação. Gabriel, o que você está querendo dizer? A gente tem 2 possibilidades aqui na nossa frente. Uma possibilidade do Fed começar a cortar juros e a inflação começar a subir, ou a inflação ficar estagnada ou começar a cair. Quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê que um fator muito interessante está caindo, que é o consumo das famílias. Ou seja, a gente vê uma clara desaceleração econômica. A tendência é que com essa desaceleração econômica, principalmente no consumo, a inflação também caia em algum momento. O que será mais forte para ditar os próximos passos da inflação? O corte de juros de 0,25 agora ou o consumo das famílias que vem caindo ao longo dos últimos 3 anos? Eu imagino que essa trajetória de queda do consumo das famílias vem também com um efeito, vem trazer um efeito na inflação, e o corte de juros não é o que vai causar uma reaceleração da inflação. Pode ser que seja um efeito futuro ainda, um impacto das tarifas. Sim, eu sei que é complexo, eu sei que tem um monte de cenários possíveis, mas todos os economistas do mundo praticamente estão olhando para isso e estão falando a mesma coisa. É um cenário muito desafiador, é um cenário muito complexo, a gente não sabe, os dados econômicos são mistos. Esse é o grande termo do momento, dados mistos, leitura muito confusa sobre qual que é o próximo passo da economia americana, dos indicadores econômicos americanos. Só que qual que é o problema de tudo isso? Onde que mora o risco aqui? A gente já entendeu que o risco de aumento da inflação ele existe. E o pior é que ele vem junto com o mercado precificando com uma expectativa de que nós teremos um ciclo de corte de juros adentrando a primeira metade de 2026. O mercado ele hoje precifica e o próprio Fed projeta nas suas projeções para 2026 e 2027 um ciclo de corte de juros ao longo dos próximos pelo menos 12 meses. É o que o mercado diz que vai acontecer, é o que o mercado acha que vai acontecer. O grande problema é que movimentações de preço se dão quando o mercado ele é surpreendido, quando a realidade surpreende o que o mercado tinha como expectativa, seja para melhor, seja para pior. Então, colocando até em um calendário, que é algo que eu venho mostrando aqui para vocês ao longo dos próximos vídeos, qual que é a expectativa do mercado? Agora, em setembro, os cortes já foram precificados, porque os cortes aconteceram. Em outubro, expectativa de mais cortes. Em novembro, o mercado vai estar com expectativa de mais cortes. Em dezembro, que a gente tem outra reunião do Fed. São 2 reuniões em outubro e dezembro. Essa é a expectativa do mercado. O cenário bom é um cenário de inflação controlada ao longo desses próximos meses, corte de juros 0,25, 0,25, 0,25, 0,50, a gente não sabe como vai ser, e o desemprego se mantendo em alta. Esse é o cenário perfeito, e é um cenário muito provavelmente de um rally de preço muito forte. O grande risco aqui é a inflação voltar a subir, e isso muito provavelmente faria com que os cortes fossem pausados novamente. Cortes pausados novamente, quebra de expectativa muito grande no mercado. Quebra de expectativa muito grande no mercado, é o mercado ajustando a precificação, aí muito provavelmente uma correção mais longa. Não tente cravar o que vai acontecer com base em padrões de ciclos do passado, tá? Não tenha uma visão de túnel de que, meu Deus, tal coisa não pode acontecer porque não é assim que funciona, nós estamos em final de ciclo. Ninguém te garantiu nada, não existe escrito em um lugar que nós estamos em um final de ciclo. O cenário ele é um cenário econômico que o mercado cripto nunca viveu, é um cenário confuso, é um cenário com diversos fatores. A gente pode viver, sim, um cenário, caso a inflação volte a acelerar, de pausa de corte de juros e volta do corte de juros lá na metade de 2026, e aí o mercado volta a reacelerar só na metade de 2026, que foi o que aconteceu em 2023, 2024 e 2025, né? Um começo de ano fraco e um final de ano forte. Pode ser que 2025 seja assim, 2026 também seja assim. E esse padrão continue seguindo, ou o caso contrário, que aconteça exatamente o que o mercado está esperando, que a inflação comece a cair, e a gente tenha corte de juros ao longo dos próximos 12 meses, e o começo de 2026 seja um começo de ano muito forte também. O mercado está muito pautado na economia, na macroeconomia. E é isso que a gente tem que observar. E é isso que a gente tem que acompanhar. Esquecer padrões gráficos e ladainha de ciclos passados e entender que o que está movimentando o mercado nesse ciclo é isso. Olhar para essa tela, olhar para esse gráfico e entender. E entender que, cara, realmente
macro, os eventos geopolíticos, geoeconômicos que estão acontecendo no mercado, eles estão fazendo preço, eles estão movimentando o mercado cripto. Então é para eles que a gente precisa olhar, são eles que nós precisamos analisar. Mas claro, não adianta nada eu vim aqui ficar de ladainha por 20 minutos falando sobre macro, tarifas, blá, 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 cenários difíceis, se no final do dia a gente não ter uma estratégia, a gente não montar uma estratégia, uma carteira, para que a gente esteja preparado para ganhar dinheiro se subir e para não perder tanto dinheiro se cair. E aí, qual que é a estratégia que eu venho aplicando na carteira dos meus clientes para agora, nesse momento atual de mercado? Caixa para possíveis correções, a gente vem operando com percentual legal em caixa e aproveitando as quedas do mercado para comprar ativos bons e os ativos que mais sofrem nas quedas e decidindo ali, fazendo essa gestão, esse acompanhamento do que faz sentido alocar de acordo com o momento. Entender que a gente está vivendo uma alta selecionada e continuaremos vivendo. Não adianta vir aqui, gente, comentar que 90% das criptos estão caindo. Elas vão continuar caindo. É um novo mercado, é um novo padrão do mercado cripto. 90% das criptos não vão se recuperar. Tá na hora de entender isso, né? 2025 já, final, começando 2026. Tá na hora de entender que o mercado mudou, né? Porque, pô, ficar brigando com a verdade é difícil, né? Você pode gostar ou você pode não gostar, cara, mas o mercado, ele nunca esteve tão selecionado. São poucas criptos que sobem. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, e pouquíssimas altcoins, Hyperliquid, Ethena, Pendle. Cara, algumas teses ali indo muito bem. Por quê? Porque tem, cara, motivos muito fortes por trás, ideias muito fortes, produtos muito fortes, métricas muito fortes por trás. Aí tu vai investir na cripto da pipoquinha 1, 2, 3, colorida, verde e amarelo, e, não sei por que não tá subindo. É complicado. Não hesite em realizar lucro. O mercado, ele pode ficar muito volátil nos próximos meses, tá? Principalmente se a gente realmente ter esses cortes de juros e principalmente também se a gente não tiver, tá? O mercado, o Bitcoin, ele tá com uma volatilidade acumulada nos últimos meses baixíssima. Ele tá num período que a gente chama de período de acumulação, nessa faixa de preço entre 110 e 120 mil dólares há muito tempo. Normalmente isso precede um momento de volatilidade. Se essa volatilidade for para baixo, tenha caixa para aproveitar essa volatilidade. Se ela for para cima, não hesite em realizar lucro. Não existe alta infinita. Realize lucro, porque se o mercado se frustrar depois, você tem dinheiro para recomprar, beleza? E não se prenda a padrões do passado. Tô cansado de ver gente chegando aqui falando que só quer ficar no mercado até o final do ano porque o ciclo vai fazer topo agora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que essas pessoas vão se frustrar. E estão fazendo uma estratégia errada. Mas eu sei que quem está comigo, o pessoal, meus clientes da consultoria e tudo mais, estão com uma estratégia bem preparada para todos os cenários. Eu acho muito perigoso se prender a padrões do passado, que a gente não sabe se é uma certeza absoluta que vão seguir. Eu prefiro seguir analisando os fatores macroeconômicos, calculando as probabilidades de alta, de baixa e trabalhando com elas. Óbvio, o mercado ele sempre é um jogo de probabilidades. Se a gente acredita que a probabilidade de subir é maior do que de cair, a gente fica comprado. Se for o contrário, a gente fica vendido ou subalocado dentro do mercado. É a forma, a filosofia como eu prefiro operar e vem pagando muito bem. Nenhum cliente meu está no prejuízo. Isso me deixa muito feliz. Beleza, pessoal? Mas essa, claro, é a minha opinião, é a minha análise. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, tá? O que você acha sobre inflação, esses riscos para 2026. Comenta aqui outros riscos que eu não comentei sobre o mercado cripto, além dos riscos macroeconômicos, que, claro, eu respondo todos vocês e eu faço essa avaliação em conjunto, beleza? Falando em avaliação, primeiro link na descrição, eu avalio a sua carteira, faço uma análise gratuita e converso com você no WhatsApp de forma 100% gratuita, para você ver se, de acordo com todos esses cenários, você está com uma carteira bem preparada. Fechou, senhores? Até o próximo vídeo, porque eu sei que você está inscrito aqui no canal.